Você acha que viver no deserto com Moisés era uma experiência super espiritual, cheia de milagres acontecendo a cada 3 passos, né? Pois é, você está redondamente enganado. Porque se tem algo que ninguém te contou é que essa jornada parecia mais um castigo coletivo do que uma aventura divina. E adivinha só? Você está bem no meio dela. Você acabou de fugir do Egito. Ótimo! Adeus tijolos, chicotadas e turno duplo construindo pirâmides. Só que agora você está entrando no maior vazio de areia já inventado, sem casa, sem sombra e sem qualquer noção de para onde está indo. Você até tenta ser positivo, mas 5 minutos no deserto e você já percebe que talvez o Egito não fosse tão ruim assim. A primeira coisa que você descobre? O deserto é quente, mas não quente tipo preciso de um ar-condicionado. É quente tipo sua alma evapora antes do suor. Você sente o sol batendo na sua cabeça como se Deus tivesse colocado um forno gigante em cima de você e esquecido de desligar. E isso é só de manhã. A segunda coisa, à noite. Porque se de dia você torra, de noite você congela instantaneamente. Não tem meio termo. Você vive entre 2 modos, frango assado e sorvete de desgraça. A espiritualidade que você imaginou está começando a derreter. Literalmente. E aí vem a sede. Ah, sede. Você começa a valorizar coisas simples, tipo saliva. Você pensa, por que eu não bebi mais água antes de sair? E claro, começam os comentários, reclamando que Moisés não sabe o que está fazendo. E você não diz nada, mas lá no fundo você concorda. Quando finalmente aparece água, surpresa, ela é amarga. Imprópria. Horrível. Você prova e instantaneamente arrepende. A boa notícia? Moisés joga um pedaço de madeira na água e ela fica bebível. A má notícia? Agora você começa a achar que qualquer pedaço de madeira resolve tudo. Spoiler, não resolve. E então chega a fome. O deserto vira um pesadelo gastronômico. Você sente saudade da comida do Egito. Sim, daquela mesma comida que você comia entre surtos de estresse e dias puxando pedra. O que você tem agora? Maná. Todos os dias, sem parar, para sempre. É basicamente cereal sem sabor vindo do céu. No começo parece mágico. No terceiro dia, parece castigo. Você tenta inventar receitas, maná assado, maná amassado, maná frito, que não fica crocante. Tudo vira pó, inclusive você. E aí você descobre uma etapa nova do sofrimento: caminhar. Porque você simplesmente anda, sem chegar em lugar nenhum. E quando você finalmente monta acampamento, você fica feliz. Só que no dia seguinte, Moisés levanta a tenda e diz: hora de ir. E você pensa: mas por quê? Eu gostei daqui. Mas não adianta. Você vai andar mais. O povo reclama. Muito. Reclama do calor, do frio, da comida, da falta de comida, da sede, do fato de Moisés existir. E você tenta se manter positivo, mas é impossível quando 300.000 pessoas estão reclamando ao mesmo tempo. É como viver dentro de uma reunião de condomínio infinita. E quando você acha que nada pode piorar, alguém lembra dos egípcios. Sim, aqueles com cavalos, espadas e ódio acumulado. Eles vêm correndo atrás de vocês. Você olha para Moisés, olha para o mar na sua frente, olha para os soldados atrás e percebe que esse definitivamente não era um bom dia para sair de casa. Aí acontece o milagre do Mar Vermelho. Uau! Você fica impressionado por uns 10 segundos. Depois percebe que tem que atravessar correndo entre 2 paredes gigantes de água que poderiam desabar a qualquer momento. A cada passo você pensa: é hoje, é agora, eu vou virar sushi? Mas, milagrosamente, você chega do outro lado inteiro. Ufa! Mas a alegria dura pouco, porque adivinha? Mais deserto. O tempo passa e agora Moisés desaparece na montanha. 40 dias. 40! Você não sabe se ele morreu, se ele fugiu, se ele cansou de vocês, nada. Você só sabe que está sozinho, com um povo que reclama e faz decisões péssimas quando está entediado. Prova disso? Eles resolvem construir um bezerro de ouro. Um bezerro!
Como se o deserto não fosse quente o bastante, agora tem gente dançando em volta de uma estátua brilhante no meio do nada. Você fica observando e pensa, é isso, a insanidade chegou, estamos fretos. É isso que você percebe. Viver no deserto com Moisés não é sobre milagres, é sobre sobrevivência. Sobre acordar todo dia e torcer para não ser atacado, torrado, congelado, esmagado por água ou consumir maná demais a ponto de perder a sanidade. Com o tempo, você percebe que a parte mais difícil não é o deserto, são as pessoas. Um povo inteiro reclamando de tudo, e você junto. É como se a humanidade tivesse feito um pacto coletivo de jamais ficar satisfeita. O deserto muda você. Você fica mais duro, mais cínico, mais experiente. Aprende a identificar uma tempestade de areia pelo cheiro. Aprende que a sombra de uma pedra pode ser a maior bênção do dia. Aprende que milagres existem, mas não resolvem insolação. Quando finalmente chegam perto da Terra Prometida, você está totalmente acabado, física e mentalmente. A promessa é linda, mas quando você olha para trás e revisa mentalmente, fome, sede, calor, pragas, serpentes, gente surtando, bezerro de ouro, marchas intermináveis, você finalmente entende por que tanta gente não aguentou. E então vem a ironia final. Depois de tudo, você descobre que a caminhada não era apenas sobre o destino, mas sobre suportar o processo. E o processo, meu amigo, foi um inferno espiritual. Mas, parabéns, você sobreviveu, diferente de muita gente no caminho. Então sim, viver no deserto com Moisés parecia espiritual. Na prática, era areia, suor, caos e milagres que chegavam só quando você já estava pensando em desistir. E é por isso que, sinceramente, eu acho que você teria desistido no segundo dia.